essa nova arquitetura, que é o Mesh, vamos falar um pouco sobre a operação de rotação, que a gente já viu ela para o Linear Array. Então, a gente viu no Linear Array um algoritmo para fazer a rotação, que a gente chamou lá de algoritmo da esteira ou rotação. E a ideia dele era basicamente você ficar movendo todos os dados da esquerda para a direita. Então todo mundo ia enviando os seus dados da esquerda para a direita e depois você ia enviando os dados de volta da direita para a esquerda. Então, desculpa, você vai da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Todos os processadores vão fazendo esse envio de dados em paralelo. Então, o P1 envia o seu dado para o P2, o P2 para o P3, o P3 para o P4 e assim por diante. O PN, na inversa, ele transmite seu dado para PN-1, PN-1, PN-2 e assim por diante. A gente viu que com esse algoritmo aí eu podia simular aqueles algoritmos que são do tipo input-based, certo? Que eu podia mover todos os dados aqui até chegar ao último dado para o P1, e aí a partir daí é como se ele estivesse recebendo os dados. Ele recebia o dado que estava lá em PN, depois o que está em PN-1, depois o PN-2 e assim por diante. A gente simulava um algoritmo input-based. O custo desse algoritmo ele é linear no tamanho do linear array, e é basicamente isso. Aí o que eu quero fazer agora é extrapolar o uso desse algoritmo da rotação para o mesh. Porque se você pensar um mesh, ele é basicamente um monte de linear arrays, certo? Cada linha e cada coluna de um computador mesh, ele é um linear array. E aí a gente pode usar esse mesmo algoritmo para mover todos os dados em uma mesma linha ou uma mesma coluna. E considerando um mesh de tamanho n, a gente sabe que um lado uma linha ou uma coluna tem raiz de n processadores, então o tempo de uma rotação em cada uma das linhas ou em cada uma das colunas de um computador mesh vai ter custo θ de raiz de n. A gente vai usar esse algoritmo da rotação da esteira para realizar a operação de semigrupo. Então, lembrando lá para vocês, a gente tem um conjunto de dados, x1 até xn, um dado por cada um dos processadores, e eu quero obter lá no final o resultado da operação de semigrupo sobre todos os dados, certo? E o que era uma operação de semigrupo? Ela tinha que satisfazer duas coisas, né? Ela é uma operação binária, então ela é realizada a cada vez sobre dois dados, e ela tem que ser associativa, certo? Ela não necessariamente é comutativa, mas ela precisa ser associativa. Então, vamos fazer eu estou considerando aqui um exemplo onde eu tenho os dados 1, 2, 3, 4 distribuídos dessa forma aqui nos processadores. Aí, por exemplo, suponha que eu quero calcular a soma. A minha operação de semigrupo vai ser a soma. Então, uma coisa que a gente vai fazer, e o algoritmo está descrito aqui do lado, é fazer uma rotação em cada uma das linhas, até que todos os dados tenham sido passados para o último processador de cada uma das linhas, e aí esse processador vai realizar a operação de semigrupo sobre todos os dados que ele recebeu. Então, a primeira coisa que o algoritmo vai fazer é uma rotação em cada linha, até o último processador ter todos os dados, e ele computa o resultado da operação de semigrupo considerando a linha. Então, na primeira linha já vai ter um resultado, na segunda linha um resultado, na terceira linha um resultado e na quarta linha um resultado considerando esses números aqui. Depois disso, a gente pode continuar a rotação para fazer o broadcast desse resultado pela linha inteira. Então, continuo fazendo a rotação e o resultado vai sendo repassado pelos processadores anteriores até que todo mundo na linha tenha o resultado. Depois disso, eu posso fazer agora a rotação em cada coluna. E aí eu vou computar o resultado final. Cada uma das linhas eu computei o resultado da linha. Depois, quando eu fizer para cada uma das colunas uma rotação em cima dela, de cima para baixo, a gente vai ter o resultado nos últimos processadores de cada uma das colunas. E aí, de novo, se você quiser realizar o broadcast, você pode fazer o broadcast continuando a rotação sobre cada uma das colunas, certo? Então, a gente vai ver um exemplo da soma no próximo vídeo aqui, considerando esse exemplo aqui.